Olá, gente. Vamos continuar as nossas aulas de unidade de concentração, examinando hoje as duas últimas unidades, que são a molalidade e a fração molar. Começando pela molalidade. Então, vamos preparar uma solução 2-molau. Primeira coisa que eu queria que você observasse é que agora eu não tenho um balão volumétrico, agora eu tenho uma balança. Bom, então eu vou pesar, vou determinar a massa. Primeira coisa, vou pesar 80 gramas de hidróxido de sódio. Pesado. Bom, você tem que transformar agora esses 80 gramas para o número de mols. 80 gramas equivale a 2 mols de NaOH. Agora você vai colocar 1000 gramas de água. Veja bem que você não vai medir o volume, você vai medir a massa, vai colocar 1000 gramas de água. Veja bem que a solução final vai ter 1000 de água mais 80 gramas do NaOH que se dissolveram, resultando numa massa total de 1080 gramas. Esta é uma solução que apresenta 2 mols, ou seja, 80 gramas, 2 mols de NaOH, em 1000 gramas do solvente, em 1 kg do solvente. Então, essa é uma solução 2-molau, ou seja, tem 2 mols do soluto por 1 kg de solvente. Veja bem que eu estou falando solvente e não a palavra solução. Mas então qual é a forma da molaridade? Nós vamos usar a letra W maiúscula para expressar a molaridade. E a gente vai colocar assim, 2 mols por quilo, né? Então 2 mols é o número de mols. Então vai ser N1, número de mols do soluto, dividido pela massa do solvente expressa em quilogramas. Então você vai dar a resposta assim, 2 molau ou 2 mols por quilograma de solvente. Então é N1 sobre M2. M2 é a massa do solvente, 2 quer dizer solvente, né? Só que expresso em quilogramas. Vamos ver agora o primeiro exemplo. Exemplo 1. Qual a molalidade de uma solução formada por 90 gramas de glicose, cuja fórmula é C6H12O6, e 800 gramas de água? Dado, massa molar da glicose em gramas por mol é 180 gramas por mol. Então, primeiro passo, achar o número de mols do soluto, o N1. Então, vai ficar assim, número de mols, N é igual a M sobre Mão. M é a massa dada no problema, que é 90, sobre M maiúsculo, que é a massa molar, que é 180. Então, 90 sobre 180 é igual a 0,5 mol. Segundo passo, massa do solvente em quilograma. Foi dado a massa do solvente 800 gramas, mas para passar para quilograma, deve-se dividir por 1000. Aí vai dar 0,8 quilogramas. Quer dizer que o M2, a massa do solvente, equivale a 0,8 kg. Finalmente, o terceiro passo, que é o cálculo da molaridade. Então, molaridade W é igual a N1 sobre M2. N1, 0,5 sobre M2, massa do solvente, 0,8 kg. Faz a conta 0,5 sobre 0,8, vai ser igual a 0,625 mol por quilograma de solvente. É lógico que a palavra molalidade é muito parecido com a palavra molaridade. Nós já vimos a molaridade. Molaridade se calcula assim, é N1 sobre V, número de mols do soluto pelo volume da solução em litros. E molalidade é N1 sobre M2, é o número de mols do soluto dividido por M2, que é a massa do solvente, em quilograma. Bom, então, quando o solvente é a água, 1 litro equivale a 1 quilo. Então, 1 litro de solução é praticamente igual a 1 quilograma de água, ou quase isso. Logo, molalidade e molaridade vão ter respostas muito parecidas quando o solvente é a água, porque o número de mols do soluto é igual para os dois casos.
molaridade ou molaridade. Só que na molaridade é o número de mols pelo volume da solução em litro. E na molaridade é a massa do solvente em quilograma. Esses resultados serão praticamente iguais quando o solvente for a água. Mas se o solvente não for a água, aí o resultado vai mudar bastante. Mais uma observação é com relação à temperatura. No aquecimento, o líquido sofre uma certa variação de volume. Mas se você for pesar a massa é a mesma, tanto frio quanto quente. Então, a molaridade, que relaciona o número de mols pela massa do solvente, é uma unidade mais segura do que falar número de mols por volume. Que aí, nesse caso, você vai ter variação de volume, mesmo que seja pequena, é uma unidade que vai modificar se você mudar a temperatura. Vamos agora estudar a fração molar, que é a segunda unidade a ser examinada nessa lição. Bem, vamos supor que você tem uma amostra de ar. O ar atmosférico é constituído grosseiramente da seguinte maneira: 4 moléculas de nitrogênio, N2, e uma molécula de oxigênio. Bem, em vez de falar em moléculas, você podia pensar assim: são 4 mols de nitrogênio e 1 mol de oxigênio. Aí eu pergunto, quantos mols eu tenho no total? Bom, 4 mais 1, 5, são 5 mols. Mas eu quero saber o seguinte: qual é a relação que tem entre o número de mols do oxigênio em relação ao número de mols total? Bom, você tem 1 mol no total de 5, então é fazer a conta. 1 dividido por 5 vai ser igual a 0,2. Ou, se você quiser, você pode falar que é 20%. Quer dizer que 20% das moléculas são de oxigênio. Bom, e quanto é que vai ser de nitrogênio? A diferença de 100% vai ser 80%. Mas você poderia fazer também da seguinte maneira: qual é a fração molar do nitrogênio? Quantos mols eu tenho do nitrogênio? 4. Vai dividir pelo total, que é 5. 4 sobre 5 vai ser igual a 0,8 ou 80%. A fração molar é muito fácil, porque a própria palavra está dizendo fração, é uma divisão. Molar quer dizer dos mols. Então vai ser o número de mols de um componente em relação ao número de mols total. Vai ser N1 sobre NT, número de mols total. Observe agora. A soma das porcentagens dá sempre igual a 100%. A soma das frações molares vai ser sempre igual a 1, porque, por exemplo, se o oxigênio deu 0,2 e o nitrogênio deu 0,8, 0,2 com mais 0,8 vai ser igual a 1. Se você fosse expressar em porcentagem, daria 20% mais 80% é igual a 100%. Conclusão: a soma das frações molares é sempre igual a 1. Daí, se você souber a fração molar de um dos componentes, o do outro vai ser a diferença até chegar à unidade, até chegar a 1. Tá bom? Vamos fazer agora o segundo exemplo. Diz assim: uma solução é formada por 90 gramas de glicose e 90 gramas de água. Qual é a fração molar da glicose e da água nessa solução? Dados: massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Bem, nesse caso foram dadas as massas molares, mas se não tivessem sido dadas, você deveria fazer um cálculo. Mas é muito fácil, só somar as massas atômicas você chega na massa molecular e no final vai ser a massa molar. Então, o primeiro passo é achar o número de mols de cada componente. Vamos começar pela glicose. Como é que você calcula o número de mols? M sobre M, Minho sobre mão. Então vai ser igual 90 gramas, que foi a massa dada no problema, sobre 180, que é a massa molar. 90 sobre 180 vai ser igual a 0,5 mol. E agora, e de água? Bem, você vai calcular o número de mols de água. O número de mols vai ser igual Minho sobre mão. Então vai ficar assim: a massa de água dada no problema é 90 gramas também. E a massa molar da água é 18. 90 sobre 18 vai dar 5. Tudo bem? Então quer dizer que você vai ter 0,5 mols de glicose e 5 mols de água. Qual é o número total de mols? Vai ser o número de mols da água mais o número de mols da glicose. Então vai ser igual a 5 mais 0,5 vai dar 5,5 mol. Agora eu tenho o número de mols total. Vamos calcular a fração molar de cada componente? Então vejamos, da glicose primeiro.
Vou chamar assim de X1, vai ser igual a N1 sobre N total, NT. Qual é o número de mols da glicose? 0,5. Divide por 5,5, que é o número de mols total. 0,5 dividido por 5,5 vai ser igual a 0,09. Agora eu acabei de achar a fração molar da glicose, que deu 0,09. Bom, e qual vai ser a fração molar da água? Vai ser o número de mols da água dividido pelo número de mols total. Estou chamando a água de 2, então ficaria assim, X2, fração molar da água, vai ser igual a N2 sobre NT. Número de mols da água é igual a 5. Número de mols total, 5,5. 5 sobre 5,5 vai ser igual a 0,91. Observe que a soma das frações molares, uma deu 0,09, a outra deu 0,91. A soma das duas frações molares vai ser igual a 1. Agora é só fazer exercício. Bom trabalho!